Vamos ouvir o Senna então, né? Só explicando pela 20ª vez, gente, a Boa noite, musiquinha Rogério. é uma espécie de marca d'água, tá? Último jogo fora de casa antes da parada e continua a sina do Bahia dos últimos jogos, Rogério, de jogar bem, construir, mas aí aquela coisa que até você já citou em outros jogos, faz o gol e meio que abdica de jogar. Eu queria que você falasse a respeito da partida e até que ponto a lesão do Léo, não sei, o psicológico da equipe, o que é que abala, o que é que aconteceu hoje aqui no Couto Pereira. Bom, em relação ao jogo, eu acho que nós temos um bom primeiro tempo. Baixamos um pouco as linhas. O Roman teve um trabalho defensivo importante, não dando espaço para o Breno Lopes na puxada de contra-ataque. Eles tiveram um contra-ataque apenas no primeiro tempo, num escanteio que saiu do lado direito, ainda do lado oposto ao lado que o Roman joga, né? Nós fazemos o gol e realmente o Curitiba marcando mano a mano. Nós não fazemos as melhores escolhas, começamos a rifar muito a bola. O jogo talvez fosse realmente pelas bolas longas, mas com mexidas que nós já treinamos, prontas para isso, porque a marcação dele estava muito alta. O William teve muito espaço para receber essa bola, se não para receber, para carregar o Jaci muitas vezes e criar o espaço nas costas, assim como foi o lance praticamente do gol do Pulga. Então nós não fizemos as escolhas talvez corretas nesse sentido. E é um problema que o time tem, que joga de uma maneira e às vezes faz o gol e começa e muda um pouco, fica um pouco mais afoito, um pouco mais nervoso. Mesmo assim, ainda o primeiro tempo, conseguimos controlar bem o primeiro tempo. Saímos com 1-0, claro, uma pena lesão, a troca de um jogador queimando uma substituição, um goleiro te tira uma possibilidade de linha, e para qualquer goleiro que entre frio num jogo é muito difícil sempre o jogo. Aí no segundo tempo, eu acho que até vínhamos marcando bem, tivemos oportunidade no segundo tempo, ainda tivemos uma boa bola para trás, eu não lembro se foi o William que pega ela meio na orelha, o Everton que pega, atravessa toda a área, e tomamos gols. O que eu digo, a gente cede os gols de maneira muito para construir o gol, e é difícil mesmo, mas eu acho que um erro coletivo na volta da bola parada ali no cruzamento, e a gente toma o primeiro gol, o segundo gol novamente num cruzamento, né, de novo numa volta de bola parada. E aí o terceiro gol já acho que muito foge ao padrão do que nós jogamos, do primeiro tempo controlado que nós tivemos. E aí, acho que o Roman, eu não sei se não foi uma falta ali no lance na entrada da área do Roman, não o Roman, mas aí nós começamos a dar ao Curitiba o que ele tem de melhor, que por isso que faz tantos pontos fora de casa, porque é uma transição, um time de muita força, de muita transição e velocidade. Tudo isso nós não demos para eles no primeiro tempo. Quando nós tomamos o 2-1 em 2 gols de bola alçada, a área praticamente, aí nós começamos a dar o que eles gostam do jogo, que é a transição dessas bolas defensivas com tanto o Lavega quanto o Breno, enfim, quanto o Pedro, são todos jogadores de boa velocidade, boa transição. Aí ficou o jogo que o Curitiba gosta, nós acabamos correndo muito risco. Mas fizemos um primeiro tempo justo, um primeiro tempo bem jogado, infelizmente gols cedidos de uma maneira coletiva que não condiz com aquilo que a gente treina, e a gente entrega muito fácil a vantagem que com dificuldade a gente constrói. Eu falei agora com o Rebelão sobre a fase, sobre o momento que o Bahia vive. E ele citou que é um dos piores, se não o pior momento que ele está passando aqui em relação a essa questão do astral. O que é possível ser feito, Rogério, em relação a essa questão do astral do elenco? É uma reformulação no meio, no final do ano? É algo que possa mexer no ânimo desse grupo para que mude o cenário atual do Bahia? Eu acho que muitas vezes pode ser a falta de confiança. Eu acho que é um time que se incentiva bastante, grita muito no vestiário, mas ajustes de posicionamento mesmo dentro da jogada dos gols, né? Um jogador um pouquinho para trás, o outro jogador podendo fazer a tua marcação original, junto com, às vezes, a falta de confiança. Mas hoje eu não vejo nem isso. Eu acho que foi uma desatenção mesmo coletiva. Os gols, os 2 primeiros gols ao menos, o terceiro gol, nós não matamos a jogada no rebote, e é um gol que, por mais que a gente saiba que o Curitiba jogue assim, de transição,
É um gol difícil de marcar, difícil de você, depois que você perde a bola na entrada do rebote ali, que o juiz não dá falta, que o árbitro não dá falta, é mais difícil você marcar, mesmo sabendo que é o forte do Curitiba. Mas os outros gols, eu acho que nós poderíamos ter tido um comportamento de linha defensiva melhor do que nós tivemos. Agora, entra um pouco falta de confiança, né? Eu não sei assim, explicar exatamente o que passa, porque o time joga, o time produz. Não é que um time que vem não produz nada ofensivamente, não, ele produz para fazer um, produz para fazer dois, mas eu acho que a gente cede com muita facilidade os gols aos adversários. Boa noite. Não vou falar aqui em reformulação, mesmo porque no futebol não é assim você fazer uma reformulação. Claro que saídas e chegadas, sem dúvida nenhuma, que podem haver, porque é natural até de um ciclo. Mas reformulação, futebol, eu sei que as pessoas acham muito fácil, você tira um jogador, traz outro como se, né, não tivesse custos e tudo. Não é bem assim. Agora, lógico que nós temos que, algumas coisas nós temos que repensar. Um jogador vai chegar, pode ser que haja alguma saída, sem dúvida nenhuma, é parte de um processo. Mas nós temos que ter mais confiança na gente dentro do campo de jogo, porque é um time que joga, é um time que jogou contra o Grêmio, mereceu, teve todas as oportunidades de ganhar o jogo. Contra o Santos, com 2 pênaltis contra, ainda teve boas oportunidades de ganhar o jogo. Faz muitos jogos superior ao adversário. Mas, infelizmente, temos encontrado dificuldade na hora de defender o nosso clube. Professor, boa noite. O senhor falou agora de falta de confiança. Aí no sábado é o último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo e é na Fonte Nova, com um ambiente com muita pressão. O João Paulo deve ser o goleiro titular, depender da gravidade da lesão do Léo Vieira. Como que trabalhar com o goleiro para lidar com essa pressão e tentar, talvez, dar a volta por cima justamente diante do Botafogo em casa, com a torcida pressionando? Eu acho que são 2 situações atípicas. Ele entrou em meio a 2 jogos. E eu repito aqui, ele entrou sempre no fim do primeiro tempo, né? Hoje faltava acho que 1 minuto para acabar e contra o Remo faltava um pouquinho mais do que isso. E eu posso dizer por experiência como goleiro. Difícil. Eu acho que ele começando o jogo, iniciando o jogo, fazendo o seu aquecimento com o time completo, eu acho que pode favorecer muito a ele. E vem cá, eu acho que foram erros coletivos. Não tem como, você não vai crucificar um jogador que entra em meio jogo, à noite, campo rápido, difícil, molhado. Nós temos que seguir. Ele não pode se abater e cada um tem que dar a força necessária para ajudar também o cara. Todo mundo precisa ajudar dentro do campo, eu falo, não só com palavras, mas dentro do campo, todo mundo tem que se ajudar nesse momento. É um momento de dificuldade, sim, como você falou. É time que fique 8 jogos sem vencer. Acho que 6 de campeonato brasileiro, né? Pô, é pesado. Agora, eu não conheço nenhuma maneira de sair que não seja pela força interna de todos ali, né? Eu acho que é dessa maneira que a gente tem que se ajudar um ao outro e ajudar dentro de campo com comunicação em momentos de dificuldade, em momentos que você tem que marcar a jogada adversária. Professor, boa noite. Marcelo Xavier, da Rádio Trilho de Ferro. O Bahia hoje chega à marca de 8 jogos sem vencer, né? Essa marca indigesta. Eu acabei de falar. E também há 12 anos de perdendo um tabu de 12 anos sem perder para a equipe do Coritiba. Como blindar do seu lado, Rogério, esse mental dos seus atletas? E principalmente, a gente sabe que tem o próximo confronto contra a equipe do Botafogo, mas como blindar o mental dos seus atletas e como vai ser importante essa parada da Copa do Mundo para evoluir e no próximo semestre poder fazer uma campanha muito melhor? Bom, blindar, não tem como você blindar. Cada um é exposto às emoções que sente dentro do jogo e cada um vai viver isso. Nós temos que ter confiança na gente, saber que nós praticamos um bom futebol e que nós temos chance sempre de aumentar essa vantagem dentro do jogo. Eu repito, nós não podemos entregar de maneira tão fácil gols aos adversários. Acho que a parada é fundamental para a gente tentar um ganho físico, ajustes táticos, tentar, sem dúvida, a parada nesse sentido para nós, ela passa a ser fundamental pelo esse espiral, pelo espiral negativo que a gente, infelizmente, os resultados, mesmo jogando bem em alguns jogos, ou fazendo minimamente jogos iguais, ou um pouco superiores ao adversário, a gente não vem conseguindo manter resultados positivos. Então, acho que para isso sim, mas acho fundamental a parada, a vencer esse jogo antes da parada. Isso é fundamental, já não é mais por psicológico, é por pontuação. Tabela de campeonato mesmo, está todo mundo muito próximo na tabela. Seria importantíssimo, apesar de nós termos esse jogo a menos com a Chapecoense, que não vai ser realizado,
Mas nós temos a chance ainda de terminar numa parte, no meio de tabela, que a gente possa reagir no segundo semestre. E para isso, esses 3 pontos de sábado, eles têm que entender que é fundamental para a gente. É um jogo dentro da nossa casa, nós temos que melhorar esse índice de mandante, temos que jogar tão bem quanto outros jogos, ou ser superior aos adversários, ceder com menos facilidade o gol e aproveitar melhor as oportunidades que a gente sempre tem, ou nos últimos jogos a gente sempre teve, tanto contra Remo, contra Grêmio, e hoje, no jogo de hoje, também nós tivemos a chance de fazer um segundo gol mais cedo do que o Coritiba abriu o placar a seu favor. Boa noite, Rogério. Renata Cristina, da RP Esportiva. Há quase 3 anos você estreia aqui justamente no Couto Pereira em um cenário bem diferente do que a gente acompanha hoje, né? Você estreou com uma vitória e num cenário de muita expectativa em relação ao seu trabalho, ao início dele. Agora você vem depois de uma derrota de virada. Como é que está sendo lidar com esse momento de pressão? Eu te digo que aquele momento que nós estreamos em 2023 era um momento muito difícil para o clube, né? Foi um momento que o clube estava um ponto, o saldo de gol, de entrar numa zona de rebaixamento. E foi um triunfo importante porque nos deu, né, chance de respirar e trazer o torcedor para o nosso lado de volta. Hoje, acho que depois de 3 anos, o clube sai de um 16º lugar de 2023, consegue evoluir nos 2 anos e nesse ano apanha um pouco mais do que nos 2 anos anteriores. Então, assim, derrota é sempre difícil, sempre mais complicado. Você vir aqui, você dar uma entrevista, você encontrar as palavras corretas para falar. O que nós precisamos é, dentro desses próximos 4 dias, se preparar bem, tentar fechar um triunfo, para sair nesse período, primeiro um período de descanso, depois um período de pré-temporada, ao menos numa pontuação um pouco acima do que a gente está, se mantendo dentro do G8, que é uma coisa que raramente a gente saiu nesses últimos 3 anos, e aí, logicamente, tentar fisicamente evoluir, como nós falamos, a chegada de um ou outro jogador, talvez possa logicamente haver uma saída ou outra, mas que a gente possa conseguir planejar o nosso segundo semestre com 26 pontos no campeonato. Acho que seria fundamental. Rogério, boa noite. Você chegou ao 8º jogo sem vencer no comando do Bahia, sua pior sequência desde que assumiu o clube, e a gente vem falando aqui sempre de evolução. Nesse período, você tentou algumas soluções de mudança de formação, até mudança de peças. Hoje, por exemplo, o Roman voltou a ser titular após algum tempo. A gente tem escutado muito de você e dos atletas seguir trabalhando, evolução, não tem receita, é trabalhar, trabalhar. Mas o que te faz ter tanta confiança, ou a confiança que você tem, que o Bahia vai voltar a vencer, e não só voltar a vencer, mas brigar na parte de cima da tabela? A maneira como a gente joga. Eu acabei de dizer para você que nos últimos... Contra o Remo, nós poderíamos ter virado aquele jogo com... Nós tivemos claríssimas oportunidades. Contra o Grêmio, eu não sei nem te explicar como que a bola não entrou. Então eu acho que a atuação, as oportunidades que a gente cria durante os jogos, as chances de gol que a gente tem, sempre com índices quase sempre superiores aos adversários, isso me faz crer que o Bahia pode, lógico, pode ser que tenha um outro time superior ao Bahia, mas a maioria dos times estão muito equilibrados hoje. E eu acho que a parada para o segundo semestre ela é fundamental para a gente fazer ajustes, para vir uma peça ou outra, e a gente está mais forte para o segundo semestre. Mas o Bahia não é um time que vem, joga mal contra todo mundo, não consegue criar absolutamente nada. Não, o Bahia tem, normalmente nos jogos, o Bahia sempre tem as melhores chances de sair vitorioso. Mas é um momento difícil, porque a gente entrega com muita facilidade ao adversário as poucas chances que tem. E depois que aí o jogo empata, quando a gente está na frente, sofre empate, ou que a gente está atrás do marcador, aí a gente começa a ceder mais espaço por querer arriscar mais do que aquilo que foi determinado no jogo. Então, assim, o que fugiu, o terceiro gol, por exemplo, já fugiu o padrão de comportamento nosso. Por quê? Porque todo mundo quer fazer o jogo do Coritiba. Se você forçar pelo meio contra o Coritiba, eles vão tomar a bola, vão ligar o contra-ataque e vão acelerar, e é difícil parar. O Remo é a mesma coisa. Atlético Paranaense, um time parecido como o Coritiba, tem muita aceleração. Então, enquanto nós tivemos postura correta e jogando, tivemos todas as chances. No momento que nós tomamos um gol de falha nossa coletiva de marcação, aí mentalmente eu acho que o time começa
todo mundo querer resolver por si só e sai do plano de jogo que foi feito. Eu acho que esse é o principal. Mas o que me deixa com esperança que o Bahia brigue entre os primeiros colocados, que consiga jogar todo o jogo de igual para igual, se não com todos, com a grande maioria dos adversários, é o que a gente produz durante os jogos com as oportunidades de vencer. E o que também é que nós estamos falhando demais defensivamente. Se a gente conseguir diminuir esse número de falhas, melhorar um pouco o índice de gols, eu acho que nós podemos, assim como nos outros anos, estar brigando por Libertadores, por uma pré-Libertadores, enfim, por posições melhores do que a gente se encontra no dia de hoje. Pode negar que pro Bahia chegar nesse. Desculpa, eu não entendi. Negar que o Bahia chegar nesse patamar agora de se reestruturar a competição passa muito pela campanha em casa. O Bahia conseguiu uma vitória muito boa fora de casa, encerra agora contra o Botafogo. O quão importante é se reconectar time com a torcida nesse momento muito importante ali. Muito importante. Bom, foi sempre o que foi fundamental para a gente no Fonte Nova. O torcedor sempre foi o diferencial nosso, o apoio do torcedor, o calor humano, a presença do torcedor. Mas num momento como esse é difícil você falar qualquer coisa. O que você vai pedir, né? Você está em dívida, então nós temos que tentar a força mental para conseguir esse primeiro resultado positivo, que o torcedor do Bahia é um torcedor que nunca abandona o clube. Agora, quando nós estamos perdendo, eu acho que é uma coisa que mentalmente afeta a todos, né? O torcedor também começa, faz um gol, aí de repente dá uma oportunidade para o adversário, toma um gol, o torcedor já entra nessa mesma, né, no lado mental. Eu acho que nós temos que ter força para sair da situação primeiro, dar o primeiro passo, tentar vencer no sábado, e aí partir para um segundo turno que a gente possa aproveitar melhores as oportunidades que aparecem e diminuir o número de erros defensivos que tem sido maior do que o normal. Nós tomamos gols com algumas falhas assim no sistema como geral que não podem ser tomadas. Pronto, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa noite. Beleza, tá aí. Tá encerrado.